Thaís Linares conta para a Felca como começou na internet e dá bonito testemunho. Isso é muito importante. E você já passou por uma experiência que te aproximou de Deus? Já. Como Eu já foi? passei. Na verdade, as minhas melhores experiências com Deus foram dentro do meu próprio quarto. A gente, às vezes, busca lugares para ter experiências com o Senhor, né? Ah, eu tenho que, né, viver esse evento, é ali que eu vou encontrar o Senhor. Sendo que, na verdade, Deus está disponível em todos os momentos. E é quando você fecha a porta do seu quarto e ora ali no secreto, é quando você tem as melhores experiências com Deus. Acho que uma das melhores experiências, inclusive, foi dentro do meu quarto. E hoje, se eu tô nas redes sociais, isso até é um testemunho muito legal, porque muitas pessoas não sabem como eu comecei a gravar vídeo. E eu comecei na pandemia, era 2020. 2020. O ano, e eu já namorava o Eduardo, e o Eduardo me deu de presente, que era o mês do meu aniversário, era junho, um livro chamado Mulheres da Bíblia. E eu comecei a ler aquele livro ali, né, fazendo meu devocional no meu quarto. E a palavra que foi dita naquele livro tocou muito meu coração. Falava sobre a história de Davi. E como Davi, mesmo sendo pecador, Deus o perdoou e ele soube lidar com o perdão de Deus na vida dele. Que às vezes a gente peca e a gente tende a se afastar de Deus quando a gente peca. Quando, na verdade, a gente precisa se aproximar do Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar destes pecados. E o livro estava falando sobre isso, que Deus perdoou Davi, mesmo em meio ao pecado dele, que foi estrondoroso, digamos assim, né? Que ele teve ali, né, pegou, né, a mulher do amigo dele ali, enfim. E Talarico. falando na linguagem de hoje, exatamente isso. E acontece que o Senhor perdoou ele. E ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E Legal. essa passagem falava sobre a gente lidar com o perdão de Deus, pra gente se sentir perdoado também quando a gente erra, pra se aproximar mesmo do Senhor. E aquilo falou muito no meu coração, porque eu tava passando por um período que eu tava meio distante, assim, afastada da fé. Porque eu não me sentia digna do perdão. E a verdade é que nenhum de nós somos dignos do perdão. O Senhor nos perdoa pela pura graça dele. E é isso que é a maior beleza do Evangelho. Que mesmo você não merecendo, ele escolheu nos amar. E aquela palavra me tocou tanto que eu pensei, poxa, eu vou ser muito egoísta se eu guardar isso só pra mim. Eu preciso compartilhar com alguém. Que legal. E na época eu tinha lá o TikTok, né? Tava crescendo ali na pandemia, tinha uns vídeos bem bobinhos, mas bem bobinho mesmo. Que alguns tinham dado uma viralizada ali, assim, umas dublagens que eu fazia. E eu decidi abrir a câmera do meu celular. Na época era um celular bem furreca. Nossa, a câmera... Tava coitada da câmera daquele celular. Nem sei como funcionava, nem sei como rodava os aplicativos lá. E eu abri a câmera do meu celular e eu levei essa mensagem. E antes de postar, eu orei ao Senhor, falando, Deus, que esse vídeo chegue em quem precisa ouvir dessa mensagem, para quem precisa se sentir perdoado e amado pelo Senhor, que às vezes está afastado e não reconhece esse perdão, então que esse vídeo possa alcançar essas pessoas. E eu fechei a porta do meu quarto, gravei, postei, orei antes de postar, e eu deixei ali. E eu fui ajudar meu pai nas coisas da igreja, que meu pai é pastor, e quando eu voltei, o vídeo tinha estourado. Estourou a bolha. Caramba, falando de Deus. Exatamente. O que é uma coisa difícil nas redes sociais. Bizarro, você estourar falando de Deus, né? E foi uma palavra, assim, bem direta. E alcançou muita gente. Eu recebi muitos testemunhos a respeito daquela palavra. Legal, de pessoas que precisavam ouvir mesmo, sabe? Nossa, eu estava afastada e eu não me sentia amada pelo Senhor. E depois disso, eu reconheci o perdão dele na minha vida. E hoje eu posso prosseguir próxima dele. E foi algo muito bonito. E desde então, eu nunca mais parei de gravar. Então, o primeiro estouro foi nisso. Depois, né, eu casei, comecei a compartilhar as coisas da minha vida, na rotina de casada. Então, foi ali que tudo começou. Uma experiência que foi pequena, ali no meu quarto, mas que hoje atinge milhões de pessoas aí na rede social. Que legal, meu. Que especial, que história bacana. Porque você começou com Deus, né? Sim. Você começou por Deus. E você segue com Deus e segue tendo várias bênçãos aí. Oxe. A Marina.